Meu nome é Wagner Dutra, iniciei a capoeira no ano de 82, basicamente no grupo OID, né, na direção do mestre Vieira, e para mim foi uma excelente iniciação e basicamente quando eu vi a capoeira foi algo que eu achei que era a minha identidade, né? Acredito que eu não tinha idade ou amadurecimento suficiente para entender a importância da capoeira, como ela seria importante na minha vida, né? Então, a primeira vez que eu a vi, né, eu estava indo assistir um jogo de futebol e o mestre Vieira estava com os alunos dando uma aula numa quadra e eu vi e senti, né? Basicamente foi uma conexão cultural no meu ver, né? E desde então eu vim treinando, me dedicando, estudando, né? Eu gosto de usar muito a palavra estudar, estudando a capoeira, não só treinando a capoeira, né? Então faz parte da minha educação, da minha identidade étnica, da minha identidade cultural, da minha visão política, faz parte da minha psicologia, do meu desenvolvimento social e humano também, né? Então a capoeira, acredito que para mim foi uma conexão ancestral, né? Onde que existia uma, chama de generation gap, né? Porque falava diretamente, né, da minha identidade cultural, né? Então basicamente ela foi muito importante para o meu desenvolvimento humano e para mim é um processo educacional. Então, mestre, a capoeira reflete o tempo em que ela está atualmente. E queria saber o que você acha que mudou para melhor e para pior desde a época que começou até hoje, porque ela reflete o mundo em que habita. Então é um tempo muito grande. É perfeitamente, mas uma coisa que a gente tem que notar nessa mudança, né, na visão da condição social que a capoeira se encontrava, com certeza ia criar uma personalidade, uma psicologia, né? E a condição social que a capoeira hoje se encontra, né? Então você vê que hoje a capoeira ela é universal, ela está no mundo todo, né? A capoeira antigamente era algo regional, né? Então internacionalmente não era muito conhecido, né? Então basicamente a cultura da capoeira, a didática da capoeira, a visão da capoeira seria uma coisa relacionada à condição psicossocial daquela região, daquele momento que ela vivia, né? Então basicamente eu acho que tudo que aconteceu era relacionado à condição, né? Então isso que eu gosto de entender, para a gente entender não só falar do sintoma, mas sim do vírus, né? O que criou a psicologia e a sociologia da capoeira nos anos 70, né? Que basicamente eu nasci em 73, e o que criou a psicologia da capoeira dos anos 80, né? Dos anos 90, agora 2000. Então é muito importante. Eu acredito que a capoeira ela teve um processo de desenvolvimento, né? Então a gente não confunde desenvolvimento com fundamento, duas coisas completamente diferentes. Fundamento é que você passa de geração para geração, né? E o desenvolvimento é a didática, é a visão, é a psicologia, é o lado social, é o lado técnico dela, né? Como ela vem mudando através dos tempos, é o entendimento, né? O sistema que nós criamos, esse sistema de educação que basicamente melhora a assimilação, né? Então basicamente eu acho que, como eu falo, o mestre Bima foi um gênio, né? Tivemos gênios na capoeira, né? Como o mestre Bima foi um gênio de criar uma metodologia de ensino, então veio outros mestres também, né? Então a gente tem o nosso mestre Peixinho, né, que foi um gênio da capoeira, né? Você tem outros que são gênios da capoeira, pessoas que contribuem cientificamente para o desenvolvimento da capoeira em todos os aspectos. Então o que eu vejo nela hoje em dia é isso, ela vai crescendo. Uma coisa que é importante para a gente entender ela como educação, né? Então a gente não pode ver ela somente como uma manifestação cultural, né? Ela precisa ser analisada, estudada, para a gente ter um entendimento melhor do fundamento do que a gente está fazendo, né? De onde ela veio, aonde ela está, para onde ela vai, né? Então isso faz parte do processo de desenvolvimento humano, social, cultural e principalmente político, né? Porque a história da capoeira ela é política também. Em termos de tradição, ritual, hierarquia, para onde você acha que a capoeira está indo? Para um bom lugar, para um mau lugar?
Eu acho que o bom e o mal, ele sempre vai dar equilíbrio, né? É como o dia e a noite, né? Ele sempre vai ter o equilíbrio, eles sempre, a força positiva e negativa, eles sempre vão ser paralelos, né? Mas aonde a gente colocaria, em que contexto, né, a gente colocaria isso? Eu acredito que colocaria no sentido aonde que, né, a gente precisa ter uma visão científica em termos, o que é ciência? Observação, é estudo, né? A gente precisa passar uma boa educação, né? A gente tem essa visão. Então não é passar movimento, é passar o fundamento, né? O movimento basicamente é uma parte dentro do fundamento, né? Então a hierarquia, né, que é uma hierarquia ancestral, né? Por isso que eu falo sempre aos meus alunos, a gente não envelhece, a gente amadurece. Por isso que dentro da capoeira, o mais antigo, ele se posto ser o portador do conhecimento. Isso que significa o mestre, o portador do conhecimento, né? Significa disciplina, significa respeito, né? Então a gente precisa passar essa educação, né? Porque quando você passa essa educação, não tem esse problema na minha casa, não tem com meus alunos, né? Existe uma hierarquia, existe uma disciplina. Todas as pessoas que visitaram a minha casa entenderam isso, porque existe essa fundação, esse fundamento, né, que basicamente sustenta todo esse processo, né? Então eu sempre reforço isso. Tem uma aula de 1h30, 45 minutos eu falando, né? Porque eles precisam entender isso, né? Então o processo que eles precisam passar é para ele ter um desenvolvimento psicológico, social, né, para ele entender a respeito da capoeira, né? Aí sim você tem a movimentação, você tem uma dieta, você tem tudo que se agrega, né, a esse contexto. Mestre, uma mensagem pra gente que está chegando agora, que está começando agora. Estuda, 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 estuda e estuda a capoeira, né? Vamos ter uma visão, vamos ter respeito, vamos estudar para a gente entender, né? Para a gente basicamente ter o conhecimento, né? Não só treinar, né? Eu acho que no período as pessoas pensaram muito na capoeira como uma questão física, né? E hoje em dia a gente tem que ter a capoeira numa visão intelectual, porque a gente desenvolveu essa intelectualidade. É a mesma coisa, você fala o termo malandragem, né? Essa conotação, né, que você liga à malandragem, porque quando a gente viu o capoeirista, a gente não via ele como ativista. Então são coisas que a gente tem que entender, a terminologia que foi usada para a época para negar a participação e a contribuição e o movimento político que é a capoeira, principalmente para a gente, né? Então estudar é bastante importante para a gente decodificar, desmistificar e saber a diferença entre o que é um mito, o que é um folclore, o que é uma realidade política e social, né? Então ela surge dessa condição, ela se manifesta nessa condição. Por isso que a minha mensagem seria estudar, 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 estudar e estudar, né? Porque basicamente a gente teve que desenvolver, né, uma educação que era voltado para a realidade que a gente vivia, né? Porque basicamente a educação ela não falava da nossa história. A educação, ela basicamente não foi uma educação voltada para conscientizar as pessoas, né, a respeito da capoeira, né? É diferente de você falar da pessoa que é o malandro para aquela pessoa que era um ativista ou que tinha, né, uma visão social, né? É o cara que tinha uma visão social, era um organizador. Hoje em dia a gente chama de organizador comunitário, né? Então, na época ele tinha isso, ele ditava como vendia, para onde você ia, como seria, né? Ele fazia parte da segurança pública, né, independentemente do Estado, né? Então você vai ver, né, em muitos períodos da história onde ele teve essa participação de se organizar e de se rebeliar, né, contra um sistema que basicamente negava a sua existência. Então é você descodificar a história, né, você reescrever a história e basicamente ensinar, né, como realmente as coisas aconteceram. E através disso é só educação. Por isso que eu falo, é estudar, 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 para a gente ter a habilidade de conhecer e entender o que nós estamos fazendo. Valeu. Bom?